Um reino dividido não subsiste, versão corporativa. Nossa, essa garota tá falando de Bíblia no LinkedIn? Sim, sim. E não por alguma identificação religiosa com a obra. De maneira nenhuma. Eu gosto profundamente de muitas passagens bíblicas. Nunca li a Bíblia de cabo a rabo, mas aprecio profundamente muitas das passagens que ali estão, porque entendo e acredito verdadeiramente no livro como um manual de bem viver, como uma política do bem relacionar, né? A gente abstrai modificações, a gente abstrai o que é tendencioso, né, fruto do pensamento de homens que interferiram na escritura, e a gente se dedica apenas àquilo que é bom, né? O que não é bom a gente descarta, o que é bom a gente absorve. E eu, de maneira nenhuma, recuso conhecimento de nenhuma ordem. Conhecimento é o que é. Não pertence a ninguém, né? Pertence à realidade da existência, pertence ao Criador, o nome que vocês queiram dar para o sagrado que vocês vivem. Mas essa passagem mexeu muito comigo nos últimos dias e eu quis fazer essa alusão ao campo corporativo. Jesus, quando falou, à época, né? Um reino dividido não subsiste. Se Satanás expulsa Satanás, como subsistirá então o seu reino? Me pareceu claramente o cenário do que nós vivenciamos atualmente no mundo corporativo, onde líderes erguem suas vozes e colocam a sua autoridade, né, entre muitas aspas, o seu autoritarismo, para esmagar os seus subordinados. E os seus subordinados, em resposta, de maneira traiçoeira e rasteira, se juntam para destruir o líder, né, através do que eles boicotam as entregas. Ou se não, os subordinados, se não tem como foco de destruição o líder, querem destruir o colega do departamento vizinho. E assim está a sociedade, dividida desde a família, né? Desde o campo familiar, porque tudo se desdobra do campo da unidade familiar. A família é a primeira instituição da vida do cidadão. Ela é de grandíssima importância. E tudo que a gente vê na sociedade é desdobramento da frutificação ou da ruína que se tenha presenciado antes no universo familiar. Mesmo a escola, que depois é nível 2. A família é prioridade 1, a escola entra na segunda. A família cultua a moral. O que é a moral? Conjunto de valores norteadores do ser. A escola cultua o intelecto. E o trabalho? O trabalho segue depurando ainda mais o intelecto. Então, se a gente fosse falar de escalas de prioridade, escala de importância na vida do ser, família, escola e trabalho. Todas as instituições, todos os veículos, todos os canais, por meio do qual o indivíduo deve devotar para se aperfeiçoar e para se aproximar do Criador. Assim deve ser. E vemos atualmente um cenário autodestrutivo, altamente tóxico, altamente corrosivo, onde os líderes se voltam contra os seus subordinados e usam do seu poder para esmagá-los. Onde os subordinados, em resposta a isso, porque precisa trabalhar e não tem o que fazer, porque a vida, né, o que movimenta a vida é o dinheiro, uma visão materialista, a gente vai falar mais sobre isso, mas para marcar, né, o dinheiro é importante? Não diremos que não, ele é importante, é a moeda de troca que se convencionou assim, certo? E ele precisa daquilo. Mas ele pensa, poxa, será que eu preciso estar humilhado desse jeito para conseguir viver dignamente? Nem estou vivendo dignamente, nem vivendo não estou. Aí os subordinados se juntam numa tramóia imunda para boicotar o trabalho que leva o pão para sua mesa. E se não é contra o líder, contra o chefe, é contra os colegas entre si. Eu já vi isso. Ninguém tem que me contar, eu já vi isso. Eu já vivi isso. Pessoa que cismou comigo, eventualmente, e queria me boicotar. Pessoas que cismaram com colegas meus ou com não sei quem e ficava boicotando, sacaneando, atrasando a entrega. Sabe? Fazia de pirraça. Bem para externar bem o que a pessoa é. Porque uma coisa que a gente precisa entender aqui é que é uma ilusão tremenda acreditar que o profissional que você é no campo de trabalho é absolutamente diferente da qualidade de ser humano que você é na vida privada. Por quê? Porque como fazemos qualquer coisa, fazemos tudo. Essa, meus amigos, é uma realidade imutável. Assim é. Mas, nesse vídeo,
eu gostaria de falar um pouquinho sobre o clima organizacional da empresa e como tem estado nos últimos anos, né? Desde sempre, se a gente quiser dizer assim. E o clima organizacional, eu quero fazer um parentesco com o campo espiritual da vida. Não de maneira religiosa, não se preocupe em relação a isso, mas de maneira ilustrativa. Vamos entender o que é o campo espiritual para que até mesmo os ateus que verem esse vídeo se sentirem contemplados, porque aqui respeitamos a todos? Para mostrar que isso tem fundamento? Vamos dizer assim, campo espiritual da vida. Vamos comparar com o campo magnético. Não vemos o magnetismo, não vemos os fios fluídicos, eletromagnéticos que conectam a tela do meu celular à tua, a tela do meu computador à rede global de internet. Mas sabemos que esses aparelhos estão conectados invisivelmente. Não vemos, mas somos afetados pelos efeitos dessas conexões. Isso é o mundo espiritual. E os instrumentos da espiritualidade, se a gente quiser entender assim, são dois: pensamento e emoção. Então imagina o clima organizacional da sua empresa. Nós não vemos os nossos pensamentos nem os nossos sentimentos, mas nos percebemos sendo afetados por eles sucessivamente. E percebemos o nosso pensamento afetando o nosso emocional e o nosso emocional afetando o nosso pensamento e afetando o ambiente onde nós vamos. Percebemos o pensamento e o emocional das pessoas com quem nos relacionamos no campo profissional afetando a dinâmica diária e naturalmente afetando a nós. E nos percebemos nos afetando negativa, ora positivamente, sem cessar. Então imagina um clima organizacional, empresarial, regido por impulsos altamente egóicos. O que é o ego? O ego é a manifestação de impulsos de autossatisfação e autodefesa. Impulsos de atração e impulsos de repulsão, psíquica e emocional. E tudo que a gente repele é para salvaguardar a nossa autossatisfação, o nosso prazer. Eu não quero perder prazer. Não queremos perder espaço, não queremos perder privilégio na vida. Então, para que eu não perca a minha satisfação, eu vou repelir, eu vou recusar, eu vou pôr para fora aquilo que está na minha visão contrário ao meu comodismo, se a gente quiser dizer de um jeito mais burlesco. E desses impulsos egóicos, indivíduos que assumem postos de chefia ou de liderança têm levado a vida, né? Então, como ele é na vida privada, ele é na vida profissional. E os indivíduos, né? E os indivíduos, como são na vida privada, são na vida profissional. Porque não há separação. Não existe como o que você é no trabalho, você ser diferente fora. Porque é tudo esse desdobramento. É tudo fruto disso. Quem você era em casa, de alguma maneira, era quem você era na escola. Quem você era. E isso norteou os seus estudos e a sua disciplina ou ausência dela intelectual na maturação do seu intelecto. E aí você colocava, ora, o seu intelecto para servir o bem comum, ora para servir a si mesmo. E no trabalho, isso só vai atingir um grau ainda maior de maturação. É só isso. Não existe separação. Então, nós precisamos entender que tudo na vida gira em torno dos relacionamentos. O Monge Executivo é um livro muito bom que fala sobre isso. Aí existe aquele questionamento: quantos relacionamentos bons vocês têm com pessoas que vocês não confiam? Porque relacionar prevê confiança, porque relacionar prevê vulnerabilidade. Olha isso, como é profundo isso. Olha isso, como é profundo isso. Assim é. Então esse vídeo, queridos, é para, na verdade, exercitar, especialmente nas lideranças, porque sim, existem comunidades de tutelados no campo de trabalho, de subordinados, colaboradores, que agem de maneira sacana. Mas a maior parte age assim em resposta. Age assim numa resposta evitativa. Ele se vê sendo tratado como coisa, e ele sabe que ele é gente, mas ele é tratado como coisa, e ele que não pode te confrontar de frente porque ele precisa do trabalho, ele se articula de maneira rasteira para prejudicar o trabalho, para prejudicar os colegas entre si. Será que vocês não percebem que não existe separação daquilo que você é na vida privada e daquilo que você é no seu âmago? O que você é no trabalho é um desdobramento do que você é no seu íntimo. E ponto. E é justamente por isso que crescem narrativas já antigas
de busca por uma implementação de maior humanidade no campo corporativo. Atividades antirracistas, atividade anti-LGBTQIA, bebefobia, atividade anti-machismo, fruto de um senso coletivo de que, poxa, gente, ninguém é melhor que ninguém. Só que na prática, fruto do ego, se sente melhor que as pessoas. Como o líder pode servir, então, o seu time? A primeira coisa que o líder tem que fazer, através da sua comunicação para servir o seu time, é saber que o trabalho de liderança é um trabalho de serviço. Ponto. É um trabalho de serviço. E ele tem que entender, porque ele precisa colocar isso na cabeça das pessoas, que a hierarquia existe, ela é importante, ela deve ser cumprida, mas ela serve para marcar organização. E não para tirar proveito de postos de poder. Entende a diferença? Então, tão importante quanto sou eu na direção, é você na execução. Porque de nada vale eu ordenar se não haja quem execute. E de que vale ter a execução sem um racional por detrás? Então, para entender que enquanto se digladiarem entre si, não terá progresso. E ainda dentro daquilo que eu falo da questão da consciência masculina e feminina, entendendo que tudo isso tem desdobramento diferente na consciência do homem e na consciência da mulher. E que cada um se volta contra o líder, assim como o líder, ainda que ele haja de maneira igual com o homem ou com a mulher, o que ele faz se desdobra de maneira diferente na consciência da mulher e de maneira diferente na consciência do homem. E essas dores, fruto desse clima organizacional espiritual denso, fruto dessas emoções em desequilíbrio, pensamentos em desequilíbrio, ficam aí se retroalimentando um ao outro. E o trabalho que deveria ser um ato devocional ao Criador e de depuração da nossa mente, para que se depure ainda mais a nossa moral, se torna para nós, né, fica no inconsciente das pessoas, o trabalho é uma desgraça. O trabalho é uma coisa que me tira a minha liberdade, que me priva de ser feliz. E deveria ser o contrário. Muitas coisas precisam ser revistas. E se você acha que esse assunto te interessa de alguma maneira, se você quer entender a questão da consciência masculina e feminina, no próximo dia 9 de outubro, 19 horas da noite, ao vivo via Simpla, eu estou abrindo um evento, um workshop online. Esse é um evento pago, com vagas limitadas, um evento exclusivo, que eu estou abrindo para falar sobre o Código Invisível das Relações no Trabalho, tá? Tendo como viés a consciência masculina e feminina. Eu vou adorar somar com vocês nesse período aí, todos os líderes, mesmo os subordinados, que querem ser melhores, querem se depurar moralmente mais e melhor e encontrar no trabalho uma maneira de viver o seu propósito de masculinidade e de feminilidade, tá bem? É isso, vocês podem encontrar o ingresso no Simpla, online, tá? Eu vou deixar também aqui o link em algum lugar, na legenda. E é isso, e até o próximo vídeo.